Nesse vídeo, vamos conhecer a nova configuração de prazo mínimo para vencimento de contas e adiantamentos a pagar, que permite que eu defina uma quantidade mínima de dias para que os títulos a pagar sejam registrados. Para configurarmos essa opção, vamos em Roda Dentada, Configurações. Em seguida, procuramos pela opção Configurações de contas a pagar. Aqui, como última opção, temos o texto Definir prazo mínimo para vencimento de contas e adiantamentos a pagar, e ao lado esquerdo, temos uma caixa de seleção. Ao clicarmos, ela vai estar como marcada e nos abre outro texto embaixo, para inserirmos o prazo mínimo de vencimento em dias corridos. Então, se eu, por acaso, colocar aqui o prazo mínimo como 5 dias corridos e considerando que hoje é 1º de janeiro, somente será possível incluir títulos com vencimentos a partir do dia 6 de janeiro. Em seguida, eu clico em salvar. Caso eu desmarque essa opção, nenhuma restrição quanto a registro do título será aplicada. Para complementar essa funcionalidade, foi criada uma nova permissão do sistema. A permissão CNTP 034 permite inserir contas a pagar com prazo para vencimento inferior ao mínimo configurado. Para visualizarmos e configurarmos essa permissão, vamos em Roda Dentada, Perfis de acesso. Selecionamos o perfil de acesso a qual eu desejo que tenha acesso a essa permissão. Expandimos o menu Permissões, vamos em Novo. Aqui em Exibir filtros, eu clico, vai me abrir o código e no código eu posso colocar o código da permissão, que é o CNTP 034. Eu clico em atualizar, observe que aqui ele já me traz a opção e também me traz a descrição em si. Então, eu posso marcá-lo e ok. A partir de agora, os usuários que possuírem esse perfil, eles podem inserir títulos com prazo de vencimento menor do que o configurado. Clicando em salvar, essa opção já está habilitada. Nesse cenário, a configuração de prazo mínimo está ativa e o usuário em questão não tem permissão para inserir títulos a pagar em que a data de vencimento é inferior ao mínimo configurado. Para validarmos essa informação, vamos em Financeiro, Contas a pagar, Novo, insiro a qual fornecedor pertence esse título, adiciono o valor, defino a conta de destinação, a emissão e o vencimento consta para hoje, lembrando que o mínimo são 5 dias corridos, e quando eu tento clicar em salvar, ele me informa que um ou mais títulos possuem data de vencimento inferior ao prazo mínimo configurado. Me traz os títulos, o valor e a data, e que eu não possuo a permissão para fazer esse lançamento. Indo para outro cenário, onde a configuração de prazo mínimo está ativa, mas meu usuário agora tem a permissão habilitada CNTP 034, que permite que ele insira contas a pagar com prazo de vencimento inferior ao mínimo configurado, vou mostrar o comportamento. Então, venho em Financeiro, Contas a pagar, adiciono um novo título, defino a qual fornecedor pertence esse título, defino para qual conta ele vai, defino também o valor. Observe que a emissão é para hoje, ou seja, com data inferior ao configurado, e quando agora eu venho em salvar, ele me avisa que um ou mais títulos possuem data de vencimento inferior ao mínimo configurado, que é 5 dias, se eu desejo continuar. Aqui eu vou clicar que sim, e ele vai gerar meu título. É importante citar que esse mesmo comportamento dos títulos a pagar se estendem a notas fiscais recebidas. Para validarmos essa informação, vamos em Compras, Notas fiscais recebidas. Aqui eu já preparei uma nota fiscal, então vamos editá-lo para receber. Observe que aqui, na cobrança, a condição de pagamento é 0 mais 2 iguais, ou seja, eu vou pagar uma à vista e depois mais 2 parcelas iguais. E aqui ao lado eu posso ver os títulos. Então observe que o vencimento é hoje, 4/2, depois eu tenho um para 4/3 e 4/4. O que acontece se eu tentar receber essa nota? Vamos clicar em Receber. Como o perfil configurado tem a permissão CNTP 034, ele me avisa que um ou mais títulos possuem data de vencimento inferior ao mínimo configurado, que é de 5 dias. Ele me traz os títulos e pergunta se eu desejo continuar. Caso eu não tivesse essa permissão configurada, ele só me traria o botão OK aqui.
e qual permissão eu teria que ter para continuar com o processo. No caso aqui, como eu tenho a permissão e eu desejo incluir o título, eu vou adicionar que sim. Caso eu não tivesse a permissão, eu seria impossibilitado de fazer o recebimento dessa nota. Então eu clico em sim e eu fiz o recebimento. Agora que você já entende como funciona o prazo mínimo para vencimento de títulos do contas a pagar, onde ele impacta e como ele pode ser aplicado, fique à vontade para utilizá-lo na sua empresa de acordo com a sua necessidade. Caso surjam dúvidas ou dificuldades durante a configuração ou uso, recomendamos consultar o suporte para obter auxílio.